A habilidade de voar é algo incrível. Ela requer uma coordenação de músculo, cérebro e osso que parece apontar claramente a um projeto inteligente e criativo. Mas, de acordo com a evolução, o voo se desenvolveu com o tempo, o acaso e a luta para a sobrevivência. O voo, na verdade, ocorreu em 4 grupos diferentes: os insetos, os répteis, os mamíferos e os pássaros. Quando se trata dos insetos, o primeiro inseto de forma voadora a sair do registro fóssil tinha asas completamente desenvolvidas e totalmente funcionais, iguais aos insetos que temos hoje. Quando se trata de répteis voadores, os pterodátilos, eles têm asas constituídas de membranas que se abrem até uns 16 metros. Certamente, se essas formas tivessem evoluído dos répteis corredores, deveriam existir centenas de formas em transição, pelo menos para mostrar como a mudança das pernas para as asas ocorreu. Até agora, nenhuma forma em transição foi descoberta. Quando se trata dos mamíferos, os mamíferos voadores são os morcegos. Esses, entre os grupos de mamíferos, são realmente especiais, pois ocorreram cedo no registro fóssil dos mamíferos e são iguais aos tipos de morcegos que hoje temos. Quando se trata desses grupos, os insetos, os répteis e os mamíferos, a evidência é clara como cristal. O tipo de integração das partes que vimos parece apontar claramente para a criação. Se a evolução fosse verdadeira, deveríamos ter encontrado milhares de formas em transição, porém nenhuma foi encontrada. Mas quando se trata dos pássaros, a história muda um pouco. Aqui, afinal, os evolucionistas acreditam ter encontrado um exemplo do ar perdido. É um pássaro de um tipo esquisito chamado Archaeopteryx. O Archaeopteryx tem asas e penas como um pássaro, porém, nas asas existem garras. E não existe uma quilha central descendo do osso do peito e há dentes nos bicos. Essas coisas são normalmente associadas a répteis. Eu costumava dizer nas minhas aulas na universidade, quando eu lecionava evolucionismo: aqui está um exemplo perfeito do elo perdido que foi encontrado. Ora, vamos dar uma segunda olhada nesse Archaeopteryx. Quando olhamos, por exemplo, nos dentes, descobrimos que certamente nenhum pássaro vivente tem dentes, mas alguns dos fósseis de pássaros têm. Alguns répteis têm dentes e outros não. Essa característica em particular não é realmente importante no distinguir desses dois grupos. Garras nas asas? Existem pássaros vivos, como a avestruz, que têm garras nas asas. A ausência de quilha? Acontece que o Archaeopteryx tem uma fúrcula extremamente robusta. É aí que os músculos conectados colocam força nas batidas das asas nos voos. Na verdade, uma pena de Archaeopteryx mostra a haste na parte dela que está na direção do movimento, uma característica de fortes voadores. Muitos cientistas agora, para dizer a verdade, não mais consideram o Archaeopteryx um primitivo e sim um forte voador. E quanto àquela transição de pernas para asas? Mais uma vez no Archaeopteryx temos asas funcionais totalmente desenvolvidas, nenhuma dica de como pernas podem evoluir em asas. E as penas? No Archaeopteryx, elas se apresentam completas, totalmente desenvolvidas, com todos os ganchinhos e ilhós segurando-as em posição. Não vemos nenhuma dica de como escamas possam se evoluir em penas. Para dizer a verdade, há poucos anos descobrimos ossos de pássaros normais dentro da mesma formação geológica do Archaeopteryx. Desses pássaros, pelo menos os exemplares que temos de Archaeopteryx, não poderiam ter sido os ancestrais. Parece que nesse caso também as provas favorecem a criação. São diferentes espécies de aves de muitas variedades, existindo desde seu primeiro aparecimento no registro fóssil. Quase que o único outro exemplo que os evolucionistas usam é mais um que eu antigamente usava nas minhas aulas: o cavalo. Nesse caso, parece que poderia ter havido uma transição de um tipo de estrutura para outro. A história retrata a evolução de um animal pequeno que tinha várias unhas fendidas a um animal grande que tem apenas uma unha, um casco. Mas apareceram mais informações em maior detalhe que forçaram-nos a abandonar essa ideia. Descobrimos que a questão de tamanho não é tão crucial, pois é possível criar cavalos que tenham apenas 40 centímetros de altura. E o chamado cavalo da aurora? Sabemos agora que não era um cavalo, era um texuga da rocha, ou tipo de coelho que os cientistas chamariam de um irax. O nome oficial daquele cavalo da aurora é iracoidio, é o ancestral, não dos cavalos, mas dos texugas e coelhos da pradaria que ainda vivem na Terra até hoje. E onde estão as formas intermediárias que mostram como o número de unhas fendidas foi gradualmente reduzido? Novamente, todas as formas chamadas de transição se encontram enterradas nas mesmas formações geológicas, o que indica que viviam ao mesmo tempo e não podiam ter sido os ancestrais um do outro.
Pelo contrário, parece muito mais com o que poderíamos ver em volta de um bebedouro na África. Animais de muitos tamanhos e formatos, animais com poucas unhas, com muitas unhas, todos vivendo ao mesmo tempo. Assim, concluímos que as formas intermediárias que a teoria da evolução e a coluna geológica exigem não existem mesmo. Até o Archaeopteryx provou ter sido uma ave perfeita com penas fortes para voar.